Oi, meu povo, bom dia, tudo bom com vocês? Nós hoje iremos falar sobre a segunda igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a mesma palavra, mas a cada dia que a gente lê, nós temos novo entendimento, o Espírito Santo nos esclarece, né, novas coisas. E hoje a gente está falando da igreja de Esmirna, que foi a menor igreja, né, do Apocalipse, em citação. Então, essa igreja de Esmirna, ela tinha um diferencial. Ela foi uma igreja que não recebeu exortação. Ela simplesmente foi enviada a carta para ela, dizendo que via a perseguição dela, que era para ela perseverar, para ela continuar firme na fé, porque as tribulações iriam vir, mas iriam passar. Assim como a gente sabe que a tribulação da nossa vida vem, ela tem um tempo para vir determinado para chegar, mas tem um tempo do fim, porque não vai durar para sempre. Amém? E eu quero falar para vocês hoje sobre um pouquinho de Esmirna. Esmirna ficava situada na Ásia Menor. E ela era uma cidade muito importante e populosa no primeiro século. E ela era conhecida pela sua beleza. Só que Esmirna era fiel a Roma. E Roma, quem comandava era César. Então, os cristãos, quando eles se convertiam, automaticamente César deixava de ser o Senhor. E quem passava a ser o Senhor era o próprio Deus. E com isso, aconteceu de a maioria daqueles cristãos que dependiam daquele comércio, lógico, para sobreviver, eles eram dispensados e ficavam desempregados. A gente vê que no Apocalipse aqui, Deus fala, né, com a igreja, que a igreja, ela é pobre. No 9 diz assim, ó, conheço a tua tribulação, as suas lutas, e a tua pobreza. Mas entre parênteses tem, mas tu és rico. E as blasfêmias que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, aquele povo era um povo que era rico espiritualmente. Apesar de financeiramente eles terem uma vida pobre, de escassez por conta disso, pela fidelidade dele. E eu me pergunto, tem tanta gente que vende, que troca a fé dela, que troca o Senhor Jesus, que ela diz que é o Deus da vida dela, né, por qualquer coisa, que nega a fé por conta de um emprego, por conta de uma amizade, para estar na roda dos escarnecedores, para estar no meio da mídia, do network. Mas essa igreja não. Essa igreja, ela permanecia firme. Na verdade, Policarpo, que foi um dos apóstolos de João, foi o exemplo disso, dessa igreja. Então, entende-se que ele foi um bispo dessa igreja, porque ele tinha esse espírito de fidelidade, ele era um homem temente ao Senhor. E ele foi um dos homens que não negou a Jesus. Os romanos pegaram ele e ordenaram que ele reconhecesse César como Senhor e negasse a Jesus. Ele disse que jamais ele poderia fazer isso, que ele serviu a Deus por uma vida e Jesus era o rei e o salvador dele. Ele se negou a reconhecer César. E para ele só tinha duas alternativas: ser jogado para os leões ou ser queimado. E ele disse assim, pode me queimar. O fogo vai durar o quê? 1 hora? Só que vocês não verem que o julgamento vai durar a eternidade toda. E ele fielmente foi queimado. E eu pergunto a você, você tem negado a Deus? Será que você não tem trocado o seu Senhor por qualquer coisa? Então chegou a hora da gente parar e pensar se nós não estamos negando o Senhor. Então coloque Ele como prioridade. Não queira estar em ascensão nessa terra, porque tudo é passageiro. Se você for ter que negar Jesus, ocultar que você é cristão, não poder falar de Jesus onde você está, se retire deste lugar, se retira dessa amizade, se retira desse meio, porque a sua salvação vale muito mais. Havia uma promessa sobre essa igreja de Esmirna, igreja perseverante e fiel. O Senhor Jesus disse que ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Ele disse assim, ó, eis que o diabo está a lançar na prisão alguns de vós para serdes postos a provas e tereis tribulação de 10 dias. Nós vamos passar por tribulação, minha irmã. Não adianta, enquanto nós estivermos aqui neste mundo,
Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos passar por tribulação. Não adianta. Ele diz aqui, não temas as coisas que tem de sofrer. Ele já antecipa, não temas. Se você for fiel a Deus, não tem o que você temer. E no mais, ele diz, ó, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa era a promessa que estava sobre a igreja de Esmirna. E essa é a promessa que tem que estar sobre a sua vida. Enquanto você permanecer fiel, temente ao Senhor, essa promessa vai estar sobre você. Então, guarde a sua fé, para que essa promessa permaneça na sua vida, para você não passar o dano da segunda morte. Tá certo? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe.